Hello everyone! Hoje a gente vai conversar sobre diferenças culturais entre brasileiros e basicamente americanos, né, norte-americanos, Estados Unidos e Canadá, que são importantes de você saber e que têm relação com o processo de destravar a conversação em inglês. E aí, gente, o que acontece? Eu vou pegar um exemplo agora, né, de uma diferença cultural assim bem óbvia e vou daí em diante eu vou explicar como é que a gente chega no impacto que isso pode ter na sua conversação, na hora que você tem que destravar a conversação. A realidade do inverno e da neve afeta demais a vida das pessoas que moram em países bem frios, como eu. E hoje eu pensei nesse tema, porque hoje de manhã estava acho que menos 15, e aí eu tive que sair cedo para uma consulta médica, e aí eu estava observando todas as coisas que estão envolvidas nesse ato super banal, né, que é sair de casa para ir numa consulta médica, é uma coisa normal. E as diferenças que existem nesse momento. Vocês aí no Brasil, né, camiseta, um jeans, uma sainha, indo no médico, sem nenhuma outra preocupação, e a gente aqui, tendo que se encapotar todo, literalmente, né, para poder ir no médico, de carro. E aí, então, o que acontece? A gente vê que existe toda uma estrutura, não só de vestimenta, do que você precisa vestir e tal, mas a estrutura de tudo. Né? As pessoas se planejam para esse inverno, as cidades, os governos, eles precisam se preparar para que todo mundo sobreviva nessas temperaturas perigosas, porque são perigosas, a pessoa pode morrer mesmo, vocês sabem disso, né? E todo inverno, apesar de ser Canadá, apesar de ser país de primeiro mundo, tem sempre um pessoal de rua que acaba morrendo, é super triste. Eles passam, eles recolhem todo mundo e tal, tem os albergues, mas sempre tem o pessoal, né, que está embriagado, que está inebriado e que acaba não tendo esse cuidado de se proteger do invernão, né, do friozão. Então, a preparação para isso, os transportes públicos, os hospitais, as instituições, o comércio, as lojas, todo mundo tem que se preparar, por exemplo, para tirar a neve da frente da loja. Se o cara tem uma loja numa rua, ele tem que ter a pá dele lá de tirar a neve para os clientes poderem entrar na loja dele. É uma coisa que a gente nem imagina, né, no Brasil, esse tipo de problema. O pessoal varre a calçada, certo? Agora, tirar a neve, jogar o sal lá, tem que jogar o sal para as pessoas poderem entrar no escorregar. Enfim, é uma estrutura bem complexa, não parece, mas é bem complexa. E os desdobramentos disso tudo são inúmeros. Por exemplo, no inverno agora, todos os hortifruti são importados. Né? Agora até existe esses cultivos de alimentação hidropônica, eu acho, que dão, né? Então a gente come até alguns produtos canadenses porque são produzidos dentro de estufas e tal. Mas a maioria, né? Eu acho que 95% dos produtos que a gente consome aqui no Canadá são todos importados nessa época do ano, inclusive muita coisa do Brasil. Dói, viu, gente? Pagar um mamão papai, aliás, não é nem papai, eles chamam de papai, mas é um mamãozinho Formosa, pagar, sei lá, $10 por um mamãozinho papaya, um mamãozinho Formosa, dói. Mas é a realidade. Então, tem toda essa organização, tem toda essa estrutura para que as pessoas continuem vivendo, funcionando, sobrevivendo no inverno. Então, o que acontece? A cultura acaba absorvendo essa necessidade de eficiência e de organização e de planejamento. Então, assim, as pessoas, não importa o nível, a classe das pessoas, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo precisando sobreviver no inverno de alguma forma. E todo mundo, de alguma forma, se acostumou que a eficiência, por exemplo, no caso do inverno, existe. Então, a cidade, né, a prefeitura, proporciona toda a limpeza da neve das ruas, das calçadas,
joga sal, enfim, tem toda a estrutura para que você consiga continuar funcionando, para que as pessoas consigam continuar levando os filhos para a escola, trabalhando, indo, tomando ônibus e todo esse lado aí. E aí, isso se estende em todas as áreas da vida, essa necessidade de eficiência, de planejamento. Como assim? A criança aqui no Canadá já nasce, já começa a falar e já percebe que a comunicação tem que ser mais direta. Por quê? Porque as coisas têm que funcionar de uma forma mais eficiente. Isso tudo ficou impregnado na cultura, a eficiência está impregnada na cultura e afeta a comunicação. E é aí que pega. É aí que a gente tem algumas dificuldades com brasileiros de entender que certas diferenças na hora de se comunicar vêm daí. A gente só acha que é esquisito. Nossa, que povo frio. Nossa, o pessoal quase não fala. A gente faz uma pergunta e a pessoa responde assim, rapidinho e tal. Lógico que tem todo o contexto da personalidade da pessoa, do humor da pessoa naquele dia e tal. Mas, de uma forma ou de outra, a gente percebe que nas lojas as pessoas estão acostumadas com essa eficiência. Então, vou dar um exemplo. Você vai numa farmácia, no Brasil, você quer comprar um remédio para dor de garganta. Aí você vai lá, você pergunta para o farmacêutico, bate um papo, a pessoa conta o caso do irmão, do sobrinho que também está com dor de garganta. Você olha lá, aquele negócio que pode até demorar uma meia hora para você comprar um remédio de garganta. E é uma experiência prazerosa, além de tudo. Se você tiver com pressa, eu acho que você abrevia o processo. Mas se você não tiver com pressa, você, bate o papo, compra o remédio, aí você olha, mas não sei o quê. Aqui as pessoas estão muito acostumadas a chegar lá, comprar o negócio e sair. Porque não tem conversa com o farmacêutico. A pessoa chega lá no balcão e fala assim, Hi, I'm here to pick up my medication. Estou aqui para vir buscar meu remédio. What's your name? Fala o nome. A pessoa vai lá, busca, te entrega, você sai, 2 minutos depois acabou. Então, esse jeito de se comunicar de uma forma muito direta afeta todas as áreas da vida das pessoas aqui. Então, a gente, apesar de entender, tá, então assim, eles são... Tem muito isso, já escutei isso. Então eles são arrogantes, porque tem que ser tudo rápido, porque tem que ser tudo do jeito deles. Não é, não tem que ser do jeito deles. É que, se a gente lembrar de tudo que eu expliquei para vocês sobre o desconforto e o efeito que a neve e o inverno rigoroso causam na vida das pessoas, toda a estrutura da cidade e dos governos está baseada nesse confronto com as providências que têm que ser tomadas. E aí elas sabem se virar. Então, por exemplo, como tudo tem que ser eficiente, também tudo tem que ser rápido. Já dei esse exemplo aqui várias vezes. Você está na fila lá para comprar o seu café no Starbucks. Ninguém fura a fila, lógico, evidente, mas não é só isso, A pessoa... ela está preocupada com a pessoa que está bem atrás dela. Então, quando chega a hora dela, ela procura resumir rápido lá o que ela precisa comprar. Você está na fila, tem umas 2 pessoas na sua frente, você já está se preparando, porque você sabe que vai rápido. Bom, eu vou pedir isso. Eu não vou ficar lá enrolando para pedir. Então, você está com a conversação travada, Uma das coisas que você vai entender é que com quem você tem que conversar. Não é assim em qualquer conversa. Você tem que conversar com uma pessoa no trabalho, uma pessoa que você é nova na sua empresa, você não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Você procura saber um pouco antes. Você tem uma reunião com uma pessoa nova, você procura saber sobre ela. Você vai lá no Google, você Google ela, você vai no Facebook, você descobre o que é, para ter informações sobre aquela pessoa, para saber como que aquela pessoa vai se relacionar com você. É a mesma coisa. Quanto mais a gente conhece a realidade do interlocutor, mais fácil fica para a gente se comunicar.
Tem a gramática, tem o vocabulário, tem tudo isso. Mas até não. Mas tudo isso, a gramática, a narrativa, o sotaque, as expressões idiomáticas, tudo isso está completamente relacionado com a cultura na qual a pessoa vive, né? Que é a mesma coisa que acontece com a gente no Brasil, né? A gente tem todos os ditados populares que vêm de toda uma vida, né? Que as pessoas ali no dia a dia acabaram criando para se comunicar. Por quê? Para ficar mais fácil, para a comunicação ficar mais fluida, mais legal, né? Então, a gente brinca, né? Aqui tem os exemplos que a gente escuta, a gente vê muito vídeo, muito meme na internet, né? Das diferenças entre brasileiro e americano, por exemplo, né? Mas e é engraçado, a gente dá risada, a gente tem a capacidade de rir da gente mesmo, que é bem legal, né? Mas tudo isso tem o fundamento da base da cultura, de entender como que aquela cultura é. Isso impacta a vida das pessoas, isso impacta o jeito que as pessoas vão se relacionar, isso impacta o jeito que elas vão se comunicar. E impacta quem precisa destravar o espanhol ou quem precisa destravar o inglês, como a gente, né? Que precisa entender melhor quem está lá do outro lado, o gringo lá do outro lado. O gringo que muitas vezes a gente fala, nossa, que gringo mais antipático, né? E ele está sendo só gringo. Ele está sendo o que ele aprendeu a ser. Não é melhor, não é pior, é só diferente.